Fique muito atento com os débitos e modalidades da Caixa, porque assim, ó, há pouco tempo atrás, bastava você decorar os nomes de modalidade que você saberia exatamente como se comporta os débitos, como se comporta o regramento no geral. Mas isso já não é mais uma verdade. Na verdade, né? Uma coisa que eu sempre ensinei aos meus alunos é que você precisa estar atento à regra do jogo. Isso é muito importante. Isso é muito, mas muito importante. E a regra do jogo, ela fica dentro do edital. Então, não importa se você, quando você está vendo esse vídeo. Pode ser que esse vídeo você esteja vendo daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. A grande questão é que, enquanto existir um modelo de leilão, a regra sempre vai estar no edital. Eu faço a aquisição de imóveis em leilão tem mais ou menos 6 anos, vai fazer 6 anos. Da época que eu comecei para cá, a Caixa, que é o principal fornecedor de imóveis de leilão, já mudou suas regras, sei lá, umas 6 ou 8 vezes. O que aconteceria se eu não estivesse acostumado a olhar no edital? Quer ver? Vem cá comigo, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha esse imóvel aqui. Esqueça, não se importe muito com a página do imóvel em si, o tipo de imóvel. Se preocupe com isso aqui, ó. Esse é um imóvel de licitação aberta. A licitação aberta não aceita forma de pagamento financiada, tá? Ela só aceita exclusivamente à vista. E os débitos, as despesas, caso existam, elas sempre vêm neste modelo. Sempre vem neste momento, que é o que o edital diz. Então, sob o condomínio, se houver, vai ser sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação à avaliação do imóvel. O que isso quer dizer? A avaliação do imóvel aqui vale 124 mil. 10% disso dá R$ 12.400. Significa que, se o débito de condomínio for de até R$ 12.400, você vai pagar exclusivamente. Agora vamos colocar um exemplo que o débito de condomínio está em R$ 20 mil. Você é responsável por 10%, ou seja, R$ 12.400, e a Caixa vai pagar o restante. Se houver débito de IPTU, responsabilidade sua de comprador. Isso é hoje, na licitação aberta. E, Edwards, onde é que você vê isso? No edital. É bem importante você ler o edital. E tá aqui, ó. Dos débitos e pendências. Nas situações em que o total de dívida seja maior que 10% do valor da avaliação do imóvel, o adquirente poderá remeter à Caixa os documentos que comprovem o débito conforme, caso seja confirmada a pertinência. Beleza? Edital. Mas existem outras formas. Essa daqui é uma modalidade diferente, mas é isso que confunde as pessoas. Esse imóvel aqui já até se encerrou, mas ele se encontra numa modalidade chamada venda online. É quando existe esse reloginho aqui. No caso, esse reloginho estava rodando, certo? Então ele estava decrescendo ali o tempo. Quando o relógio zera e não há arrematantes, por exemplo, nesse caso aqui, existe arrematante, teve disputa, alguém comprou esse imóvel. Mas quando não há licitante, ninguém tentou comprar esse imóvel, o que acontece? Esse imóvel sai de venda online e passa a ser para venda direta online. É uma ligeira diferença, mas é simplesmente quem der o lance leva. A grande questão é que aqui você vai ter as regras da venda online. Mas o que ele vai falar para você é basicamente que você tem que ficar ligeiro com a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui para você. Ciente, cada imóvel possui próprias condições quanto ao responsável pelo pagamento das despesas de natureza próprio terreno, conforme consta na página do anúncio do imóvel. Próprio terreno, para quem não sabe, são as dívidas chamadas dívidas de condomínio, IPTU, toda aquela dívida que acompanha o imóvel. Pelo simples fato do imóvel existir, existe aquele débito. Então, essas dívidas, ele está dizendo aqui para a gente que vai constar na página do imóvel. Qual que é a página do imóvel, Edwards? Exatamente essa daqui. Então, você pode encontrar vendas online, vendas diretas online, que
vão constar aqui, ó, pagamento integral pela Caixa. No caso, esse imóvel aqui, quem comprasse esse imóvel, a Caixa pagaria integralmente os débitos de IPTU e condomínio até o valor da venda. Ó, esse imóvel foi arrematado barato, hein? Arremataram ele por R$100 mil. Esse imóvel valia 660. Lindo, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Muito bom. Mas é possível você encontrar imóveis na venda online e na venda direta online igual esse daqui, sob responsabilidade de 10%. Assim como é possível você encontrar imóveis na venda online, e esse eu não encontrei aqui fácil para fazer o vídeo, mas existe, que vai estar escrito aqui, ó, sob responsabilidade do comprador, na parte do condomínio também. Então existem 3 possíveis formas de pagamento na venda online. Edwards, mas tá, eu entendi. E o que você está querendo dizer com isso? Você precisa ficar ligado nessas regras aqui. Você precisa ficar ligado na regra do jogo, que é o edital. Não caia no conto dessa galera que faz vídeo, e eu faço vídeo, mas eu não quero menosprezar isso, mas na galera que faz vídeo, simplesmente falando, a venda online é assim, engessada, a licitação aberta é assim, engessada. Cara, não decore. Leia o edital, porque as regras mudam. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que eu queria aproveitar fazendo esse vídeo, é que, em alguns casos, a Caixa tem mudado algumas dessas regras. Não apenas na questão de despesa nem tanto, mas na forma de pagamento. Nós aqui no escritório já notamos que um imóvel estava rodando ontem, ele só estava à vista. No dia seguinte, ele passou a aceitar financiamento também. Motivos da mudança? Não sabemos. É possível você reclamar com a Caixa sobre isso? Pouco provável. Você teria que ter um print, uma comprovação sobre isso. Mas é muito importante você ficar de olho. Eu já tive 2 alunos que nos alertaram. E uma delas falou assim, ela comprou um imóvel e ela pretendia utilizar o FGTS. No momento em que era um imóvel em que ela falou, cara, dá para usar o FGTS, é um imóvel bom. Participou do leilão. Quando ela foi, de fato, fazer o pagamento, fazer o levantamento lá, aí falou que não aceitava FGTS. Simplesmente, ela teria que pagar à vista. No caso, ela tinha o dinheiro, ela poderia ter tido a desistência, né, naquele período, ela ainda estava no período de 7 dias que ela poderia ter tido a desistência, mas ela optou por pagar o imóvel, porque ainda assim valeria a pena. Mas isso é para você ficar ligado, fica de olho. Não adianta você querer, não, mas a Caixa é obrigada. Se ela colocou, eu vou aceitar dessa forma. Se você não tiver prova, você não tem para quem reclamar. Então, antes de você dar um lance aqui, antes de você chegar e enviar sua proposta, verifica as formas de pagamento e as questões de débitos e despesas. Isso pode mudar toda a estrutura da qual você está se baseando. De repente, o imóvel valeria super a pena sem dívida, mas ele pode passar a ter dívida. De repente, o imóvel valeria super a pena se fosse utilizar o FGTS, e aí você tem que pagar à vista. Isso pode alterar. Outra coisa que pode mudar muito é você aprender a arrematar imóvel de leilão da forma certa. Não é da forma que ensinam por aí. Por essa você não esperava, né? Cara, você quer aprender a arrematar imóvel de leilão, não cair nesses problemas, saber fazer lucro de verdade com o imóvel de leilão? Jornada do Arrematante está no link na descrição. Em 3 horas eu ensino você a arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Obviamente que tem muito mais conteúdo que isso, mas em 3 horas você aprende, você já começa a aplicar. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui tópicos que você gostaria que eu fizesse. Eu faço vídeo aqui de segunda a sexta, às vezes sábado também, com o intuito de te colocar no prumo para que você possa de fato participar de leilões. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!